Vamos embora lá. Então, agora eu vou começar a dar para vocês os 5 passos para a gente liberar um laudo sumário de urina sem erro. Presta atenção que eu vou falar isso muito importante aqui para vocês, gente, que é importante. Passo número 1. Tudo começa pela amostra. Tudo começa pela amostra. O ponto mais importante aqui é a amostra. Não adianta você ficar gastando tempo lendo lâmina se a amostra está errada. Então, passo número 1 para você liberar um laudo de sedimentoscopia correto de urina é ter uma amostra correta. Ah, prof, qual amostra? Né? A gente tem um negócio que são os critérios de aceitação de amostra e os critérios de rejeição de amostra. Então, critério de aceitação: amostra num frasco estéreo, primeira urina do dia, volume mínimo de amostra, ali 5 ml, 10 ml, o volume mínimo de amostra, dentre outros pontos ali. É o mínimo para eu aceitar. Para eu rejeitar, uma amostra que está num pote que não é estéreo, né? O recipiente, a Vitória falou aqui, recipiente. Gente, tem um dado, vou já falar para vocês, vou falar logo desse artigo, tá? Teve uma pesquisa, presta atenção nessa, Ló. Teve um estudo científico que foi realizado, tá? Em João Pessoa, aqui na Paraíba, no Brasil. E eles perceberam, fizeram uma entrevista com mais de 200 pacientes, 297 pacientes. E eles perguntavam se o que eles sabiam sobre o sumário de urina. Ah, vai, fala aqui pra gente, o que você sabe sobre o sumário de urina? E as pessoas iam respondendo. E aí, eles foram confrontando, gente, 2 achados. O nível de conhecimento das pessoas sobre o sumário de urina e os erros que foram observados nas amostras. E eles perceberam que quanto menos a pessoa sabia, mais erro tinha na amostra. Quanto menos a pessoa tinha conhecimento sobre a amostra, maior o erro. Mais a pessoa traz um tubo que não é estéril, não leva a primeira amostra judia, deixa a amostra na geladeira 2 a 3 horas. A gente sabe que a gente tem que analisar uma amostra dessa em até 2 horas. E deixava mais de 3 horas, 4 horas em casa. Então, nesse artigo que eu tô falando para vocês, e é recente, é de 2019, eles observaram, gente, sabe quantos por cento de pessoas não sabiam sobre a informação? 38%. 38% das pessoas não fizeram higiene para poder coletar o sumário de urina. Gente, é muito dado, quase 40% das pessoas não sabem. Uma amostra que a pessoa não sabe como coletar, essa pessoa vai coletar com erro. E se ela coleta uma amostra, se você recebe uma amostra errada, seu laudo vai sair errado. Não tem como o laudo sair correto. Não tem como. Então, passo número 1, tudo começa pela amostra. E aí, vamos lá. Passo número 2. Não despreze a análise físico-química. A gente vai desprezar o sobrenadante, né? Isso aqui tudo a gente vai desprezar. Mas não despreze a análise físico-química. Vamos lá. Celina, excelente pergunta. Existe sim uma explicação para a gente observar. É bem comum, realmente, paciente que tem diabetes, você ter a presença de leveduras. Por que isso acontece? Paciente que tem diabético, no geral, se a glicose dele estiver acima de 250, essa glicose começa a ser eliminada na amostra do sumário de urina. Nessa amostra, como ela fica rica em glicose, ela se torna um meio propício para vários micro-organismos crescerem lá. Então, é bem comum no paciente diabético a gente encontrar não só leveduras, mas também bactérias. Você encontrar bacteriúria e levedura. E inclusive, a Sociedade Brasileira de Análise Clínicas, a Sociedade Brasileira de Diabetes mellitus, né, de diabetes, Sociedade Americana de Diabetes, ela fala que um dos primeiros sintomas de diabetes pode ser uma candidíase de repetição, principalmente nas mulheres. Então, mulheres que têm muitas candidíases de repetição, né, volta aquela cândida, pode ser que a urina dela tá com uma grande quantidade de açúcar, de glicose, e aí aquela levedura continua se proliferando. Pode ser um dos primeiros sinais e sintomas de diabetes. Então, é bem comum sim, essa é a explicação. Passo número 3, e um dos mais importantes aí, confeccione a lâmina de forma padronizada. Agora em julho, gente, já posso falar, Evan, que vai ter o nosso treinamento? Agora em julho, a gente vai fazer o nosso treinamento imersivo Análises Clínicas Sem Erro.
Eu só faço esse treinamento, acho que umas 2 ou 3 vezes no ano, né? Essa é a segunda vez esse ano, a gente fez um em fevereiro. Foi. Esse treinamento são aulas online gratuitas, tá? Vocês vão se inscrever, tá? Em breve a gente vai divulgar aí as inscrições para vocês. E lá tem uma aula só de uranálise. Tem uma aula com passo a passo, gente, com tudo, com imagem, com material de bônus, é tudo. Então, no passo número 3 é confeccionar uma lâmina de forma padronizada. Bom, recebi a amostra. Lembrando, gente, que aqui não é urina, tá? Aqui não é urina para ninguém ficar, meu Deus, que nojo, ela tá pegando em urina sem luva. Essa hora da noite, não. Aqui é água com açafrão. É água com açafrão, tá? É só o potinho que é o frasquinho que a gente usa do tubo Falco. Então, você pegou, né? Tá? Recebi a minha amostra, você fez a físico-química. Para análise da lâmina, tem que padronizar a quantidade de amostra, que são 10 ml, a quantidade de precipitado que vai sobrar, que são 200 microlitros, o tamanho da lamínula que a gente utiliza no final, que é 22 por 22 milímetros, a quantidade de amostra que você vai colocar na lâmina, a gente coloca uma gota de 20 microlitros, o tempo que fica na centrífuga, a gente deixa na centrífuga por 5 minutos a 2.000 RPM. Então, todos esses pontos têm que ser padronizados. Você não pode fazer uma análise física, uma análise, preparar uma lâmina sem padronizar, preparar do jeito que você quer. Ah, na segunda-feira eu vou fazer aqui de um jeito. Na terça eu só vou colocar 8 ml. Ah, na quarta eu vou desprezar, vai sobrar só isso aqui, 50 microlitros. Dá certo? Passo número 4. Analise 10 campos. Prof, como assim? Gente, eu preciso reforçar que não é analisando um campo que você vai liberar um laudo correto. Que estatística é essa, gente? Você tem que analisar no mínimo 10 campos. Olha isso aqui. Vamos começar a analisar a imagem? Isso aqui estava hoje, né? Isso aqui, nas lives, eu sempre trago as imagens lá do meu grupo de mentoria, do 10 anos em 1. Então, a gente lá no grupo, eles compartilham essas imagens, né? E aí, olha o que a gente tem aqui, né? Quem sabe que cristal é esse? A Celina acertou, né? Ácido úrico. Então, a gente tem aqui ácido úrico. Pô, mas em um campo só, você identificou. Observa mais campos. E ácido úrico, gente, é engraçado, né? Porque ele varia muito a forma. Então, lembra muito meio que um losango, meio que uma gota, mas ele varia, né? Esse aqui do canto, ele já tá como um quadrado, assim, né? E aí é um pH de urina ácida, então você precisa analisar a físico-química para você poder identificar esse cristal. Vamos ver outras imagens aqui, que eu sei que vocês gostam de ver imagem. Vou colocar lá do 10 anos em 1. Olha isso aqui. Olha esse perrengue. Eu já lembro que eu falei que tudo começa pela amostra. Vou contar esse caso aqui para vocês, tá? Então, nesse caso, essa aluna falou, prof, que é isso? Ela, quando fez o sedimento, já observou que tinha esse precipitado aí meio esbranquiçado, muito mais intenso, né? Aí, o que acontece? O que eu sempre falo? Falo assim, olha, gente, quando tem cristal, que quando você aquece a amostra no banho-maria por algum tempo ali, esse cristal se dissolve. Então, eu recomendo, às vezes, se você está com muito cristal, cobrindo ali a lâmina, aquece ali a amostra no banho-maria para ver se o cristal dissolve. E assim ela fez, né? Tanto é que tá no tubo de ensaio. Porém, o cristal não se dissolveu. E aí ela foi para a lâmina. Olha como ficou na lâmina. Vou mostrar para vocês. Eu tenho um monte de foto do Antônio hoje aqui. Que até postei no stories também. Olha a lâmina. Gente, macroscopicamente, você já consegue identificar que tem muito cristal aqui. Não dá pra gente saber qual é o cristal ainda. A minha suspeita, de uma forma geral, que mais interfere assim na turbidez da amostra é fosfato amorfo ou urato amorfo. Tá? É um cristal que, de uma forma geral, interfere bastante. Olha isso. Olha o que é isso. E aí? Não é à toa que o 10 anos em 1 existe, minha gente. Não é à toa. É porque tem dias e dias, né? Tem plantão e plantão, que isso aí pode aparecer no seu plantão amanhã. Então é a vantagem que os meninos podem mandar essas fotos, esses achados, e a gente discute lá no grupo. E vira uma discussão mesmo, todo mundo participa, todo mundo fala. Eu, né, ponho a verdade mesmo. E aí? Cadê o Google? Não dá pra botar isso aqui no Google pra achar, dá? Não dá.
Tem mais uma imagem dele. Deixa eu colocar mais uma imagem dele. Olha a outra imagem. É a mesma amostra, tá? Em um campo diferente. Por isso que eu falo que a gente tem que analisar 10 campos. Em uma amostra tinha muito cristal, mas condensado naquele campo. Não estava tão bem distribuído. Em outro campo, eu já tinha outros cristais. Então, em cada campo, a gente vai observando. Por isso que eu preciso ter uma estatística de analisar 10 campos. Por isso que a câmara de Neubauer é legal, porque você visualiza vários campos. Ou a Cassel, que vem com essa distribuição. O segredo é contar em vários campos. Sabe qual era o problema? A gente ia passar horas analisando essa lâmina para tentar bater cabeça para escrever esse laudo. Mas sabe qual era o problema? A amostra. Era uma amostra antiga. Era uma amostra de mais de 4 horas de coleta. Tudo começa pela amostra. Tudo começa pela amostra. Olha de volta aqui na lâmina. Gente, olha como os piócitos eles estão extremamente degenerados. Alguém falou aqui que poderia ser célula epitelial, né? Quem falou foi a Vitória, falou que poderia ser célula epitelial. Poderia, mas não dá pra gente ter certeza, porque elas estão, degeneradas. O pH da urina é ácido. Esse pH acaba corroindo. Mata a bactéria, você deixa de ver bactéria. Agora eu vou colocar a imagem de uma nova amostra. Aí eu orientei, falei, analisando, falei, essa amostra tá boa mesmo? Pede uma nova amostra, vamos pedir uma nova amostra? E eu vou mostrar pra vocês a lâmina de uma nova amostra. Como que ficou? A gente tinha um bolinho ali de célula epitelial. Tudo começa pela amostra. Vamos para o passo número 5. E o último passo para você liberar um laudo de análise clínica, um laudo de sumário de urina com segurança sem erro. 9 horas da noite aí. Escreva corretamente. De nada adianta o nosso trabalho de fazer tudo e não escrever o laudo correto. Eu recebi a amostra correta, eu processei correto, eu identifiquei a estrutura, eu identifiquei o cristal mais difícil do mundo. Tinha lá um cilindro hialino, que é bem difícil de identificar, que é muito parecido com o sério. Consegui chegar, tenho certeza que é um cilindro hialino. Mas escrevi de uma forma errada no laudo. Coloquei presente cilindro hialino. Coloquei evidentes cilindros hialinos. Escrever errado é fatal. Vixe, Maria, é fatal, professor? É fatal. Para o seu paciente, pode ser fatal. Para a sua carreira, pode ser fatal. Tem um termo que é impróprio. Por exemplo, colocar lá no laudo. Incontáveis cilindros. Incontáveis oxalato de cálcio. Incontáveis piócitos. Incontáveis, parece que você não contou porque você estava com preguiça. Incontáveis pode ser porque tem pouquíssimas estruturas que você não conseguiu contar, ou incontáveis pode parecer que tem muitas estruturas e que está poluindo e você não conseguiu contar. Incontáveis é o menos ou é o mais? Como você vai saber? Quem trabalha em 2 laboratórios sabe, cada laboratório é uma realidade, é um laudo. No seu, incontáveis em A pode ser uma coisa. Incontáveis no outro pode ser outra coisa. Prof, mas eu vi numerosos. Pronto. Vou usar o termo numerosos. Põe lá, numerosos. Mas põe numa legenda embaixo. Numerosos acima de 20 por campus. Numerosos até 20 por campus. Precisa ter esse achado. De nada vai adiantar você ter feito o exame todo. Eu recebi a amostra, eu processei, eu identifiquei as estruturas. Mas eu escrevi o laudo errado. Bom, essa foi mais uma quarta sem erro. Próxima quarta-feira a gente se encontra de novo no mesmo horário, mesmo local. Beijo, gente. Boa noite e bom descanso.